Olá, esta é a 14ª lição introdutória à ética. Teremos hoje uma videoaula complementar à fundamentação metafísica da ética feita por Platão. No finalzinho da videoaula anterior, vimos uma passagem famosa, conhecida, da República, onde Platão estabelece que o bem é a razão de ser e de conhecer as outras formas. E, nesse sentido, ele está para além das outras formas. Eu pedi para vocês refletirem um pouco sobre essa passagem, né, e principalmente sobre duas possíveis interpretações. Então, hoje eu vou complementar a apresentação dessa tese, mostrar também algumas dificuldades da teoria das formas do Platão, intermediário, e assim construir um certo entendimento do que Platão faz no período tardio da sua vida, o chamado Platão III. Bem, para começar então, essa passagem, né, de 509b, ela tem sido bastante discutida, e uma primeira leitura crítica que não associa a ideia de bem a Deus, no sentido judaico-cristão, é feita, por exemplo, por Joseph nesse livro chamado Knowledge and the Good in Plato's Republic. O Joseph mostra, né, que nos outros diálogos de Platão, em especial num chamado Timeu, né, onde nós temos uma certa divindade, o Demiurgo, né, ele não pode ser compreendido como o Deus judaico-cristão, porque o Demiurgo simplesmente organiza a matéria, né? Ele não cria as coisas a partir do nada. Então, o que o Joseph quer mostrar é que, de fato, há uma cosmovisão diferente, né, dos gregos e da religião judaico-cristã, que não permite a gente associar o bem a Deus, no sentido que Deus é a razão de ser das outras coisas. Uma série de outras dificuldades foram, ao longo do tempo, né, discutidas, em especial no que diz respeito a uma compreensão adequada de expressões da filosofia platônica, em especial de sua ética, como, por exemplo, o que ele quis dizer quando falava do bem em si, né? Auto, to, agaton. Ou o que ele quis dizer com a ideia, né, do bem é ideia tu, agatu. Uma das leituras que tem se mostrado bastante promissoras, né, recentemente, foi feita por Terence Irvine, que no livro que eu indiquei na videoaula passada, chamado Plato's Ethics, defendem que o bem está para além das outras formas e é a razão de ser e de conhecê-las, simplesmente no sentido que é com vistas ao bem que nós buscamos virtudes, excelências, ou construímos conhecimento, por exemplo, matemático, de engenharia, de arquitetura, criamos determinadas ferramentas, objetos, martelos, pregos, etc. Quer dizer, tudo isso é feito com vistas à construção de uma casa que nos fornece um bem que é, por exemplo, um certo conforto, uma proteção e etc. Tá? Bem, essas duas leituras, assim, foram brevemente apresentadas, elas são bastante discutidas ao longo da história da ética, e nós voltaremos quando tratarmos do neoplatonismo, da recepção de Platão no período medieval e nas discussões modernas e contemporâneas. Antes de fazermos isso, é claro, vamos ficar com o que o próprio Platão tenta nos apresentar, né? E há duas ou três maneiras de a gente tentar compreender, né, a ideia de que o bem está para além das outras formas, a partir das chamadas alegorias, que o Platão mesmo apresenta nos livros seguintes a essa passagem. Bom, eu vou então brevemente apresentar duas delas, né,
procurando então discutir uma compreensão mais adequada do que é o bem em si. Antes de fazer isso, eu simplesmente gostaria de chamar a atenção que há uma leitura, inclusive, né, a chamada doutrina não escrita do Platão, defendida por um italiano, Giovanni Reale, que inclusive diz que a filosofia platônica, né, propriamente dita, ela era esotérica, ela só circulava entre os discípulos da academia. E uma das teses principais é que a própria linguagem escrita, por exemplo, não era adequada para expressar o bem, né? Ou mais, de forma um pouco mais genérica, a linguagem não poderia dar conta da nossa ideia do bem, né? Vamos deixar essa interpretação, que é uma curiosidade interessante, de lado, e vamos ficar com o que nos foi legado, né? Que são as obras escritas do próprio Platão, onde ele tenta mostrar o que ele entende, né? Como ele entende a sua ontologia e o lugar especial que o bem ocupa nela, de diferentes maneiras, né? Mesmo que for uma maneira, digamos, indireta, como é certamente por alegorias. Então percebam aqui, essa alegoria ela está no livro A República, né? Ela é chamada Alegoria da Linha, temos uma linha central, ela é dividida em duas grandes partes, né? Numa primeira parte, nós temos, do ponto de vista epistemológico, a associação de certas faculdades, por exemplo, imaginação e crença, que não nos dão conhecimento real, somente opinião, e o contraponto ontológico, então, é que Platão pensaria que isso estaria relacionado com as sombras dos objetos ou com os próprios objetos físicos, né? Na medida em que nós conhecemos aparências dele. Na outra parte da linha, né, nós temos, então, outras faculdades cognitivas, por exemplo, a dianoia, a noesis, que nos dão, sim, conhecimento no sentido estrito, quer dizer, proposições universais, necessárias, de essência, a partir das causas, sobre as formas dos objetos, né? Ou dos objetos matemáticos, ou das formas das virtudes. Lembrem aqui da apresentação da forma da justiça, né? Apreendida pela definição universal que devemos dar a cada um o que lhe é devido, sum quique tribure, né? Essa é a forma da justiça, e o bem seria a última forma, no sentido em que ela é apreendida, né, pela noesis por último, e pertenceria então ao reino inteligível, que para alguns é ontologicamente distinto então do reino sensível. Temos aqui então, a partir de uma distinção epistêmica, uma duplicação ontológica. Agora, a forma mais conhecida, né, de explicitação desse lugar especial da ideia do bem é conhecido como a alegoria da caverna no livro 7, né, o mito da caverna. Então, imagino que vocês já tenham ouvido falar, né, direta ou indiretamente, né, já leram talvez a passagem. A situação ela é bastante simples para a gente compreender. O ponto é identificar claramente, né, a analogia que o Platão faz com o Sol. Então, vamos lá. A situação é a seguinte: imagine uma caverna, há algumas pessoas acorrentadas, presas, né? Atrás delas arde uma chama que então projeta sombras numa parede dos objetos e das próprias pessoas, né? Bom, lembrando da alegoria da linha, então, né, essas sombras elas não são conhecimento, as pessoas acreditam que conhecem, mas elas de fato não sabem, né? Para conhecer, elas deveriam se livrar dessa condição e observar os próprios objetos, mas ainda assim seriam só crenças, né? E o conhecimento, de fato, adviria da contemplação desses objetos à luz, né, saindo da caverna. Então, nós começaríamos a ter conhecimento stricto sensu quando nos libertássemos dessa condição saindo da caverna. Bom,
o Platão quer nos mostrar que, nesse processo todo, a última coisa que nós vamos ter condições de olhar, contemplar, é o Sol, né? E nisso perceberemos que o Sol é a razão de conhecer as coisas, porque sem a luz que ilumina os objetos, de fato, nós só temos imagens projetadas das coisas. E mais do que isso, né, perceberíamos que o Sol é a razão de ser das outras coisas, em especial, por exemplo, de plantas, né? Porque também sem energia solar não existiria vegetação. Enfim, percebemos aqui novamente uma certa tentativa do Platão de nos fazer entender, compreender ou apreender por uma intuição intelectual, né, a forma do bem que teria na ontologia do Platão um lugar único, né? Ela estaria para além das outras formas, sendo a razão de ser e de conhecê-las. Eu vou passar então agora acho que isso aqui está suficientemente claro, né? O bem é uma forma única, a razão de ser então e de conhecer das outras formas, das formas dos objetos matemáticos, físicos, incluindo aí então das virtudes, como por exemplo a justiça, né? Essas formas, vocês já sabem, elas só são apreendidas, né, captadas, intuídas intelectualmente pelos filósofos, né, a partir do exercício da arte dialética, da arte da discussão, tal como foi praticada por Sócrates. Eu vou então agora passar por uma certa dificuldade que o Platão percebeu, né? Segundo alguns e segundo outros, essa dificuldade foi levada à academia pelo mais brilhante dos discípulos do Platão, que é Aristóteles. Então, vamos imaginar, né, uma certa situação na qual a gente possa compreender bem a dificuldade que é relatada no Parmênides, né, que é, na obra completa do Platão, um diálogo bastante específico, né, porque, e interessante, porque nele aparece um personagem em comum, que é Aristóteles, né, onde Platão coloca a dificuldade, né, em relação à teoria das formas, exatamente na boca dos argumentos elaborados por Aristóteles. Essas dificuldades, né, esse argumento ficou conhecido como o argumento do terceiro homem, então é por isso que essa imagem aí, ela pretende mostrar para vocês, ilustrar como o Aristóteles estabeleceu uma objeção séria à ontologia platônica. Lembrem, em primeiro lugar, né, que para Platão, como condição para enunciar algo universal de todos os indivíduos pertencentes a uma classe, nós temos que postular uma forma. Então, imaginem uma série de indivíduos humanos, né, existentes espaço-temporalmente. Por exemplo, João, Pedro, Joana, Maria, né, indivíduos humanos singulares. Esses seres humanos seriam, então, o que a gente chamaria de primeiro homem, né, a classe dos indivíduos efetivamente existentes. Para enunciar algo universalmente, por exemplo, alguém dizer todos os seres humanos são animais bípedes, né? O Platão acreditou a necessidade de postular uma entidade, a forma do ser humano, né, que seria distinta. Por quê? Porque enquanto no mundo perceptível tudo muda, a forma do ser humano é fixa, eterna, imutável, né? Bom, os seres humanos, então, né, participam, né, dessa forma. Lembrem que a palavrinha que eu chamei a atenção, né?
E é por participarem da forma do ser humano que nós podemos enunciar algo universalmente de todos. Tá? Da mesma maneira, né, a forma está presente nos diferentes indivíduos. Então aqui nós temos visualizado, né, a teoria das formas, se vocês quiserem, do Platão, né, com o complemento agora da participação e da presença. Tá? Qual é a dificuldade? A dificuldade é a seguinte: se como condição para nós enunciarmos algo universal de todos os indivíduos de uma classe, nós precisamos postular uma forma ontologicamente distinta, então o que aconteceria se nós agora quiséssemos enunciar algo de comum entre um segundo homem e um primeiro homem? Nós teríamos que postular uma outra entidade, né? Eventualmente um terceiro homem. E se agora quisermos enunciar algo de comum entre o segundo e o terceiro homem, um quarto, um quinto e assim sucessivamente ad infinito. Tá? Esse regresso ao infinito, para os gregos em geral, significava uma irracionalidade. Né? E foi por isso, então, que Platão sentiu bastante, né, esse tipo de objeção e procurou produzir uma obra onde, ou bem, aparentemente, ele corrige a teoria das ideias, ou eventualmente ela nem está mais presente, né? Que é o chamado Platão tardio. Né? Então eu vou agora me reportar a esse último Platão, como Platão 3, né? Que então escreveu uma série de outras obras, por exemplo, as leis. Né? Então, se vocês lembrarem, né, que nós podemos pegar a obra completa do Platão e dividi-la em 3 partes, algumas obras, como as leis e Filebo, que eu já vou apresentar um pouquinho para vocês, eles não teriam essa função de provar e de estabelecer uma teoria das ideias, mas, por exemplo, as leis tratariam muito mais dos negócios da polis, da administração, das leis e etc. Né? Quer dizer, aqui Platão está mais preocupado com o bem humano, né? E assim faria jus àquela que é a preocupação central das éticas antigas, né? Que, como vimos, qual é a melhor forma de viver? Qual é o bem humano? Eu não vou sustentar aqui, né, que o Platão abandona a teoria das ideias, não é isso. Né? Eu vou mostrar que há um foco maior no bem humano, né, e não no bem em si, supostamente independente do modo como nós o compreendemos. Né? Ao invés de apresentar as leis, que é um livro extenso e que trata também mais de questões jurídicas e políticas, né, eu vou apresentar brevemente o diálogo Filebo, que é também um dos últimos escritos do Platão, né, que na obra completa é apresentado, enfim, como um dos últimos escritos do Platão. O argumento central dessa obra, Filebo, né? Filebo é um jovem que defende o hedonismo, né? Alguém que busca os prazeres acima de tudo e eventualmente considera o prazer o único valor intrínseco, né? E tudo mais teria valor instrumental, quer dizer, como meio para atingir esse fim. Né? O argumento que o Platão desenvolve aqui através, né, do personagem Sócrates, mas que é porta-voz, então, das ideias do Platão, pode ser estabelecido até de uma forma canônica. Então, eu vou pedir para vocês fazer um certo exercício agora de análise crítica e tentativa de elaboração de um argumento, uma forma canônica, né? Se possível, lendo o próprio diálogo Filebo. Né? Tem algumas versões na rede, na internet, e ele é então acessível, né, esse diálogo. O argumento, grosso modo, essa é a minha sugestão para vocês começarem, né,
pode ser estabelecido da seguinte maneira. Uma primeira premissa, né, que Platão defenderia seria que nem o prazer, nem o saber ou a sabedoria são ultimamente bons. Né? Então, ele argumenta, por exemplo, contra Filebo, que defenderia que o prazer é ultimamente bom, dizendo que há prazeres que são desejáveis em função de outras coisas, por exemplo, da felicidade. Alguns prazeres nem mesmo desejáveis devem ser, eles são perversos, né? E assim por diante. E contra Sócrates, então prestem atenção a isso, contra Sócrates, Platão argumenta que o próprio saber pode ser visto, né, como tendo valor por si, claro, né, uma certa visão especulativa de busca do conhecimento por ele próprio, né, da sabedoria por ela própria, mas também tendo valor instrumental. Né? Então, por exemplo, sendo sábios, nós nos tornamos eventualmente mais felizes. Né? Então, essa é uma forma de argumentação que não é encontrável em Sócrates, né? Cuja ideia, então, seria de que a vida virtuosa é a vida feliz. Aqui nós temos claramente uma diferença entre Platão tardio e as ideias do Sócrates. Bom, uma segunda premissa, então, ela estabeleceria, né, que a vida prazerosa, se ela for acrescida, né, misturada do saber, ela produz algo melhor. Então lembrem, por exemplo, se nós sabemos que certos prazeres são maus, são perversos, causam danos às outras pessoas, nós não devemos buscá-los. Então, o saber torna a busca do prazer algo melhor. Né? A conclusão que o Platão apresenta nesse diálogo é, portanto, a seguinte: né, o prazer não é o bem. Consistiria aí numa espécie de refutação da tese do Filebo de que, enfim, o hedonismo seria a teoria normativa que se deveria aceitar. A implicação disso é que nós percebemos que o Platão tardio, né, em termos de uma ética normativa, se aproxima muito de uma espécie de eudaimonismo, né, sofisticado, né, que incluiria uma série de coisas que nós devemos buscar por elas próprias, como, por exemplo, prazer, as virtudes, o conhecimento, mas tudo isso em nome de uma vida boa, e esse seria o bem humano. Né? Bom, com isso nós, então, temos já um vínculo interessante com a ética nicomaqueia, porque o Aristóteles é considerado um grande defensor do eudaimonismo, né? Como veremos a partir da próxima videoaula. Convido a todos vocês participarem, né? Eu vou retomar exatamente dali, dessas dificuldades, como do terceiro homem, né? Continua ali, projetado, e outros problemas que o Aristóteles apresenta no livro 1 da Ética Nicomaqueia contra a concepção de bem em si do Platão. Então, muito obrigado por essas duas videoaulas sobre a fundamentação metafísica da ética em Platão. E a partir da próxima, então, por 4 ou 5 videoaulas, trataremos das contribuições de Aristóteles à ética. Até lá!